você é um excelente exemplo para todos. E eu? É, um excelente exemplo. Foi estudar. Porque a maior parte vem aqui, se senta e vai para casa, fecha o livro, e só na outra semana e vai voltar aqui pro Então, isso é muito pedagógico, é muito instrutivo. E mais do que ser uma postura em que você pode estar buscando outras explicações, demonstra aquilo que a doutrina espírita realça como o único valor capaz de fazer alguém evoluir na Terra, que é não frequentar o centro espírita, mas estudar, incomodar-se, ir buscar formas de entendimento. Se você vai na última obra espírita que Allan Kardec editou, viu, Ana Paula? Você vai procurá-la aí, depois que você chupar a balinha? A última obra se chama Catálogo de Obras para a Composição de uma Biblioteca Espírita. Esta é uma obra que poucos espíritas conhecem. Este catálogo de obras que Kardec recomenda para formar uma biblioteca espírita, pode entrar aí, Ana Paula, por favor. O título exato é Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita. É de maio de 1869. Kardec desencarna dia 31 de maio de 1869. Portanto, esta é a última obra editada, é uma obra pequena, é um opúsculo, vamos dizer assim, enquanto Kardec ainda está encarnado. Ele começa, e vocês encontrarão isso digitalizado na internet, recomendando, obviamente, para quem deseja estudar, obras fundamentais da doutrina espírita. E ele as elenca, ele as coloca. Obras que foram editadas pelo seu esforço e que trazem o fundamento primordial, os alicerces. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Espiritismo em sua mais simples expressão, que ele também, já ao tempo desse esforço de multiplicação, já tinha publicado. Uma forma de facilitar para os leigos o entendimento da doutrina espírita. Além do resumo da lei dos fenômenos espíritas, o caráter da revelação espírita, uma brochura, e a viagem espírita de 1862. Todas estas obras foram editadas por Kardec e foram inseridas nesse catálogo. Depois, ele recomenda a Revista Espírita, um jornal de estudos psicológicos fundados por ele. E este conjunto estaria embasando o estudo inicial. Depois dessas primeiras, tem as segundas obras, o segundo grupo de obras de outros autores que ele recomenda. Obras diversas sobre o Espiritismo, entre parênteses, escrito por ele, ou complementares da doutrina. E ele coloca uma nota de esclarecimento. As referências à revista indicam as obras que foram anunciadas nas suas páginas. Várias destas obras já estiveram sendo comentadas por ele nas páginas da Revista Espírita, que ele editou desde 1858 até a sua morte, 1869. Síntese da doutrina espírita, concordância da fé e da razão, cada um desses de outros autores. Como e por que me tornei espírita, últimos dias de um filósofo, Deus na natureza, dogmas da Igreja do Cristo, explicados pelo Espiritismo, revelações de além-túmulo,
educação materna, conversa familiar sobre o espiritismo, eternidade desvendada, estudos de sessões espíritas, e assim ele vai citando várias outras obras de outros autores. Depois, ele continua recomendando a leitura de obras em poesia, poemas espíritas de outros autores. Depois, música, livros e obras musicais envolvendo a ação espiritual, a ação mediúnica, na composição. Desenhos, que também foram feitos, utilizando-se da mediunidade de desenho de alguns médiuns. Depois, no terceiro item, no terceiro grupo, ele recomenda obras realizadas fora do espiritismo. Porque a primeira foi ele que fez. As segundas foram feitas por pessoas espíritas, pessoas que acreditavam na doutrina espírita, pessoas que tinham ido estudar, que tinham se convencido e que estavam empenhadas em ajudar as pessoas a compreender o espiritismo. Mas aqui, daqui para frente, ele está explicando que outras obras interessantes realizadas fora do espiritismo poderiam ser lidas e poderiam ser colocadas numa biblioteca para ajudar as pessoas na abertura da sua mente. Então, ele começa a elencá-las. Em filosofia e história, a alma. Vamos, Ana Paula? A alma e a vida, refutação das doutrinas materialistas, a alma após a morte, Apolônio de Tiana, leitura dos escritos de Apolônio de Tiana, arcanos revelados da doutrina futura, da vida futura, a Bíblia na Índia, Buda e sua religião, calvinistas das Cevenas, história dos calvinistas das Cevenas, sua vida e sua obra de Channing, consciência e fé, curiosidades teológicas, Meu Fantástico, destinos da alma, os destinos do homem nos dois mundos, Deus desconhecido, tratado do discernimento dos espíritos, novos dogmas, ou a história dos novos dogmas. Assim ele vai continuando. Filosofia e história. Pode subir, Ana Paula. Uma lista enorme de livros, Lavater, carta de... Para aí, Ana Paula. Carta ao meu irmão sobre minhas crenças religiosas, Maomé e o Alcorão, a história da França, materialismo contemporâneo, Merlin o Mago. Isto não está ligado diretamente à doutrina espírita, nem os seus autores estão ligados. Mas, quando você vai a esses livros, você encontrará valores espíritas já defendidos por eles, princípios ancestrais que estão na alma destas pessoas, desses escritores, muitas vezes sem perceberem a importância que depois aqueles valores teriam na estrutura da doutrina. Pode subir, Ana Paula. Quando chegamos então na última parte, tem romances, ele vai colocando filosofia, poesia, romances, teatro, ciência, com os títulos das obras. Para aí. A última parte está escrito assim: obras contra o espiritismo. E vem uma nota esclarecedora dizendo assim: proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar, proibir a sua leitura aos adeptos,
chama a atenção dos adeptos e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. As referências que se fazem à Revista Espírita indicam as obras que já foram refutadas. Então ele cita algumas obras escritas por clérigos, escritas por adversários, escritas por pessoas que eram contra o Espiritismo, e faz uma referência em cada uma, ao final, ou naquelas que já haviam sido comentadas por ele na Revista Espírita, onde que as pessoas também podem encontrar a resposta que Kardec deu a estas obras. Mas não foi por isso que ele deixou de colocá-las num catálogo para que as pessoas fossem lê-las, estudá-las. Estas recomendações demonstram claramente, desde a sua origem, que o que está embasando o conhecimento espírita é a liberdade de pensar. Mas uma liberdade que tem que ser exercitada. Uma liberdade que precisa ser buscada através do aprendizado. Kardec não recomenda às casas espíritas que façam bibliotecas para elas ficarem mofando, fechadas em armários de vidro, comidas pelas traças. Não. E quando coloca lá livros que são, inclusive, combatedores do espiritismo, está demonstrando que a doutrina espírita não tem medo. Não há do que ter medo. Então, isto é fundamental para que nós amadureçamos. Aprender, ir estudar.